Neste exato momento, uma legião de voluntários ajuda pessoas que precisam. Aqui em Caxias, no país, no mundo. A corrente da solidariedade não tem fim. E hoje, na Roda de Saberes, vamos conversar sobre voluntariado. Essa atividade que faz bem ao coração. Para conversar conosco sobre esse assunto, 3 voluntários especiais. A Marina, o Juarez e a Giannini. A Marina Mondadori, que é acadêmica de Relações Públicas, estagiária na Prefeitura e voluntária em várias frentes sociais. O Juarez Foquesato, empresário, integrante e ex-presidente do projeto Mão Amiga e também voluntário em tantas outras ações sociais. E a Giannini Pacholski, assistente social, coordenadora de responsabilidade social do Instituto Elisabetta Randon e integrante da diretoria da ONG Parceiros Voluntários. Sejam todos bem-vindos. E eu começo perguntando, Marina, de onde vem essa veia voluntária? Primeiramente, muito obrigada, Vânia, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E eu acredito que desde pequena, desde muito novinha, eu fui incentivada pela família a participar do voluntariado e eu comecei ele pela igreja. Então, desde pequena, eu era coroinha, que não deixa de ser um trabalho voluntário. Então, todas as missas eu participava, ajudava o padre. Mas um pouco mais tarde, eu acabei sendo catequista. Aos 14 anos, sou até então. Então, faz 6 anos que eu sou catequista. E eu acho que iniciou todo esse trabalho pela minha família, pelo incentivo a participar e ajudar a comunidade. E depois, então, acabou coincidindo que o meu primeiro trabalho, então, meu primeiro estágio foi numa entidade, na Associação Criança Feliz, onde eu pude desenvolver a comunicação de lá e também conhecer todo esse universo. Porque lá eu não só trabalhava com as crianças, como também com os voluntários. E eu me apaixonei por esse universo. Agora eu literalmente visto a camisa, sou apaixonada pela entidade e saindo de lá, então, acabei trocando de emprego, me tornei uma voluntária deles também. E, além disso, na própria igreja, eu participo do movimento de Emaús e nele também eu consigo atuar em várias frentes. Então, acho que o voluntariado, ele começou na igreja, começou por incentivo da minha família e descobrindo as crianças e essa paixão que eu tenho pelos pequenininhos, que eu consegui de repente, explorar mais frentes. Marina, o voluntariado te transformou, te transforma? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque aqui eu acho que eu posso te citar uma frase que é a que eu acho mais bonita e que mais me define, que é do Gandhi, o Grande, que diz assim que a melhor forma de encontrar a você mesmo é se perdendo a serviço dos outros. E eu acho que o voluntariado é exatamente isso. Que a gente se encontra à medida que a gente encontra o outro, que a gente se perde nele, que a gente perde a noção do tempo, do esforço, de tudo que tu precisa fazer para estar lá, para dispor de um tempo de ajudar uma criança, ajudar uma entidade como um todo, um idoso, em todas as frentes que tu possa atuar. Então, eu acho que tu acaba te descobrindo, tu descobre quais são teus valores de verdade, o que é a tua própria missão de vida, quando tu se perde para ajudar outra pessoa. Se perder no sentido de se desprender desse mundo, de toda a realidade que se vive. Se entregar. Se entregar, com certeza. Juarez, quem semeou em você ou como você chegou ao voluntariado? Olá, Vânia. Bom, eu tinha já essa intenção de atuar em algumas entidades como voluntário. Porém, eu não tinha encontrado o caminho ainda. Em 2008 aproximadamente, eu fiz um treinamento de imersão em Curitiba. Nesse treinamento tinha diversas atividades e uma das atividades ela tocava bastante as pessoas que estavam no treinamento com a seguinte mensagem: o que você está fazendo para os outros? E isso me tocou muito. Então eu saí do treinamento, viemos para Caxias, esse treinamento foi em Curitiba, voltamos para Caxias, realizamos um evento com mais de 1.000 pessoas, fizemos uma doação de um bom valor para uma entidade, que foi o Projeto Mão Amiga. Depois eu comecei a me envolver como voluntário. 6 meses depois eu recebi o convite para ser vice-presidente do Projeto Mão Amiga, atuei como vice-presidente e após como presidente. Eu penso que atuar como voluntário é chegar ao final do mês e ver que a folha de pagamento ela existe de uma forma financeira, mas o voluntário recebe muito mais, só que
de uma forma não financeira. Eu acho que, como a Marina citou anteriormente, quando nós ajudamos os outros, na verdade, é a forma que nós estamos nos ajudando. Dessa forma. O Juarez, então, a Marina até saiu da experiência da igreja e da família. No teu caso, esse curso, essa capacitação que você fizeste, foi no âmbito empresarial, que é o teu nicho de trabalho. Sim, foi mais no âmbito empresarial, mas qual que era o objetivo do treinamento? Que não ficasse só no âmbito empresarial, porque uma pessoa ou empresários, profissionais que atuam estritamente profissionalmente podem ser duros em certos momentos. E quando você tem o trabalho voluntário, você continua firme, você tem o vigor, mas da mesma forma tem a ternura. Então você consegue agir com a ternura e o vigor, não sendo sempre grosseiro, ríspido. E no meu caso, trabalhar como voluntário, ser presidente das entidades que eu participei, certamente foi um aprendizado muito maior do que nos ambientes empresariais. Porque em um ambiente empresarial você tem uma determinada atividade a ser feita, você de certa forma pode cobrar essa pessoa, e caso essa pessoa não desempenhe o seu papel, pode tomar alguma atitude. No campo do voluntariado, você faz uma ação, conta com outros voluntários e você tem que mobilizar eles, porque eles estão lá da mesma forma que eu estou, como voluntário. Se a ação não acontecer, tudo vai por água abaixo. Muitas vezes os voluntários se disponibilizam a atuar em uma entidade, porém essa atuação ela é literalmente voluntária. Então, entre o seu trabalho, a sua família, ou o seu esporte, o seu lazer, às vezes se opta por isso e não por voluntariado. E aí a ação de voluntariado fica pendente. O que acontece? Aquela ação dentro da entidade acaba não acontecendo e aí a entidade fica prejudicada. Então, esse saber lidar com outros voluntários certamente é um conhecimento na área das relações humanas fantástico. Eu sugiro, quem desejar liderar pessoas, liderar voluntários, é um ótimo aprendizado. Juarez, e é pelo que você está dizendo, um compromisso. Não é porque ser voluntário que tu também não tenha que cumprir etapas, horários, atividades. É voluntário, é uma entrega, mas é comprometimento. Exato. O trabalho voluntário, ele já diz, né, que é voluntário porque é sem o esforço, sem a obrigação. Porém, quando a gente está representando ou auxiliando uma entidade, a gente tem passos. Posteriormente, eu acho que nós vamos comentar, eu já trabalhei em algumas entidades que a gente fez planejamento estratégico. Então, não é simplesmente aquele trabalho de ir lá, fazer algo por 1, 2 horas e depois voltar para casa. Esse trabalho também é bem-vindo, mas em algumas esferas do voluntariado tem que ter um envolvimento maior, tem que ter um comprometimento maior do voluntário para que a ação inicie, tenha meio e tenha fim. Porque muitas entidades, eu tenho contato com aproximadamente 20 entidades em Caxias, e a gente percebe que a maior parte delas passa o tempo passando o chapéu e agindo muito com a mão de obra e pouco com a cabeça de obra. Ou seja, se faz muitas coisas sem um objetivo final, com boa intenção, com um desejo de acertar, mas não tem um planejamento. Planejamento. Janine, essa palavra também te acompanha porque tu também foca na responsabilidade social, ou seja, tu conhece bem o nicho empresarial, embora assistente social, mas que bom, né? Conjuga. Então, planejamento, responsabilidade social combinam com voluntariado? Na verdade, tem tudo a ver, né? Planejamento, até para uma faxina em casa, a gente tem que ter planejamento, né? Então, imagina numa ação que vai transformar alguma realidade. Mas eu acho que cabe a gente também fazer uma distinção, porque, eventualmente, a gente tem muito voluntário que não sabe que aquilo que ele está fazendo é um trabalho voluntário mesmo. Como? Doação de sangue. Caxias precisa muito de doadores de sangue, tem muita gente que doa sangue e isso é
na essência, uma ação voluntária. Então, não é só eu ir ensinar a fazer crochê numa entidade, mas tem outras formas de exercitar o voluntariado. Então, se eu não tenho tempo para disponibilizar, para ir até uma entidade toda semana, algumas horinhas ensinar a fazer crochê, eu posso, uma vez por ano, me propor a doar sangue. E é uma ação voluntária. Janine me fez lembrar que, às vezes, essas ações elas são muito... podem ser até no âmbito doméstico, na esfera doméstica. No prédio da minha mãe, uma gatinha nasceu com 2 gatinhos no terreno baldio. E as moradoras do prédio alimentam, se dividem para alimentar. Improvisaram uma casinha lá fora e todo dia alguém é responsável por dar água ou alimento. Então, não tem uma formalidade, isso, mas tem um ato de compaixão, de ajuda isso, e coletiva. Exatamente. Este é um princípio que eu balizo a minha vida e tento mostrar para quem eu convivo que, na verdade, o que está por trás da questão do voluntariado é um conceito da sociologia que se chama capital social. É quando eu saio do meu mundinho míope de só conseguir ler, por exemplo, uma coisa. Se eu estou de óculos e sem óculos, quanto mais de perto eu olhar, melhor eu enxergo. Isso é miopia. E miopia social é quando eu penso que porque eu ganho bem, eu moro numa casa cercada com grade, com cerca elétrica, com um vigilante, eventualmente, eu estou protegida nessa sociedade, nesta comunidade. Isso é miopia social. É quando eu não enxergo que, se eu colocar o meu pé na rua, a violência pode chegar até mim, porque eu não me preocupei com o filho da vizinha, que eventualmente eu vi na pracinha usando droga quando tinha 12, 13 anos, e não alertei a minha vizinha que o filho estava com uma companhia que eventualmente podia levá-lo a um caminho não muito adequado. E, enfim, eu não tive a preocupação com o meu vizinho. Se eu tenho o princípio de capital social, eu posso enxergar de que forma é sair do meu mundinho míope, de só enxergar o meu quadrado, e de olhar um pouco mais o que eu posso fazer para a comunidade ser melhor, para o meu vizinho estar saindo do caminho do mal, e realmente eu ter um reflexo disso, porque eventualmente o meu vizinho pode me matar na saída de casa por um relógio, por um celular, porque ele é um usuário de droga e que não teve a condição de um tratamento a tempo, enfim, para ser resgatado de uma situação. Então, capital social é a preocupação com o geral de uma comunidade para que ela seja melhor. E, sendo melhor, ela vai ser menos violenta, mais justa, mais harmoniosa, porque todos pensam no bem comum e não cada um no seu mundinho. Janine, e essa tua percepção, ela vem da tua experiência, da tua vida acadêmica, ou também de outros exemplos de atividades que você cultivou ao longo da tua desde a infância até agora, a vida adulta? Os meus pais, por serem professores, sempre se envolveram muito com a comunidade escolar. Então, isso é um aprendizado que se tem em casa, mas eu acredito que nunca é tarde e todos podem se envolver de alguma forma também nisso. Claro que a minha formação na área social contribuiu imensamente. E desde o primeiro ano de faculdade, eu já fazia trabalhos voluntários nas entidades como uma atividade extracurricular, né? E aí, vindo para Caxias, eu tive o prazer de conhecer uma psicóloga, Isabel Bise. Eu acho que vale a pena falar de pessoas que exercem voluntariado de uma forma exemplar na comunidade. E ela é uma voluntária na essência, e ela tinha, na época, um grupo que ela acompanhava de alcoolistas. E ela, vendo que só a psicologia não dava conta de acompanhar uma complexidade que é o dependente químico de uma droga, né, porque álcool também é droga, e que a família tem que ser acompanhada também. E ela me convidou, junto com o Dr. Milton Bertelli, que era um médico gastro, que também acompanhava esse grupo, para que eu fosse voluntária para acompanhar as famílias. E eu trabalhei, então, como voluntária há 4 anos, e foi aí que eu comecei essa vida oficial de voluntariado. E dali para cá, não deixou nunca mais. Muito bem.
Estamos encerrando o primeiro bloco da Roda de Saberes de hoje. Estamos conversando com a Marina, com o Juarez e com a Jeanine sobre voluntariado. A gente volta para falar mais, conversar sobre esse ato humano solidário tão bom e que faz tão bem às pessoas. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Retornamos para o segundo bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre voluntariado. Estamos com a presença da Marina Mondadori, acadêmica de Relações Públicas, estagiária na Prefeitura e voluntária em várias frentes sociais. Também nos acompanha Juarez Foquesato, empresário integrante, ex-presidente do projeto Mão Amiga e voluntário de outras ações aqui da nossa cidade. E Jeanine Pacholski, assistente social, coordenadora de responsabilidade social do Instituto Elisabetta Randon e integrante da diretoria da ONG Parceiros Voluntários. Além da experiência que eles nos relataram, a gente também acompanhou um belo exemplo que é de um Papai Noel voluntário. A experiência do Gipão, esse é o apelido dele, que é o Ednei, e ele costuma todo ano, nessa época do Natal, visitar um lar bem especial, que é o Lar da Velhice. E é sobre a história do Gipão que a gente vai conferir agora. O sinal anuncia. Um Papai Noel muito solidário está na área. Daqui a pouco vem as crianças, se tem criança por aí, já olha, eles adoram. O voluntariado tocou o coração do ex-jogador e atualmente corretor de seguros Ednei Melo Amarante da Silva, mais conhecido por Gipão. Há 2 décadas e meia, no final do ano, ele usa a roupa vermelha e a barba branca para distribuir mimos e afeto à comunidade. Inicialmente, o pai de Karine e marido de Lídia vestia-se do mais famoso velhinho para levar alegria ao Natal da criançada em empresas, nos hospitais, nas escolas e pelas ruas. Nos últimos tempos, depois que alguém lhe jogou um saco de urina do alto de um prédio, decidiu direcionar sua ação voluntária apenas aos idosos do Lar da Velhice São Francisco de Assis. Quando pequeno, os natais de sua vida foram modestos. Hoje, Gipão tenta fazer desta celebração um grande momento para quem já protagonizou muitas histórias e experiências. Eu praticamente não tive Natal na infância. A minha família não tinha muitas posses, mas eu não posso me queixar. Graças a Deus, o principal de tudo é que eu tenho saúde e agora estou servindo muita gente. Por exemplo, eu faço todos os anos no Lar da Velhice. Agora, dia 19, à 1h30, eu já tenho uma visita no Lar da Velhice. Esse é sagrado. Isso aí é desde o tempo do falecido seu Graciotin, que era o presidente do Lar da Velhice. E comecei lá e estou indo lá até hoje. E os idosos adoram? Muito, 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 muito. Natural da cidade gaúcha de Ijuí, Gipão veio para o município caxiense em 1962 para jogar no Esporte Clube Juventude. Por aqui, constituiu família e fez várias amizades. Para ele, Caxias do Sul não tem igual. Adora a cidade onde deu seus primeiros passos como Papai Noel, na antiga Matriz Espoleço. O bom velhinho coleciona cenas da época em que distribuía presentes, balas e amor às crianças dos bairros da cidade em seu pinheirinho ambulante, como chamava a caminhonete cheia de luzes que utilizava. Uma das memórias que nunca esqueceu refere-se à visita a um menino que estava hospitalizado. Em pleno mês de maio, o Papai Noel Gipão foi realizar o sonho do pequeno. Foi emocionante, muito emocionante. Tanto é que daí depois, 1 mês, 30 dias depois, 1 mês e meio, a criança faleceu.
E ele dizia para a mãe dele: olha, o Papai Noel, que lindo. E comecei a distribuir os brinquedos, né? Aí comecei a distribuir os brinquedos. Papai Noel, isso aqui é demais para mim. Eu vou distribuir com meu irmãozinho. Esse de Papai Noel vem me ensinar a ser humano, entende? Participar, fazer a alegria das crianças, que isso para mim me deixa muito feliz. O que eu tirei de foto e coisas com crianças no colo, eu tinha gente que parava, mandava parar, me dava as crianças para tirar foto. Então, essa era a minha alegria. E eles tinham curiosidade de saber quem estava por trás desta roupa? Tinham. Mexiam na barba, eles tinham curiosidade enorme, né? Para que o Natal sensibilize as pessoas e possa estimular novos papais e mamães noéis e mais voluntários para ajudar crianças, adultos e idosos da cidade, Gipão faz questão de deixar uma mensagem à população caxiense. O texto é de autoria do jornalista Paulo Cancian e será lido por Gipão na próxima visita que fará ao Lar da Velhice como Papai Noel, é claro. Cada um de nós é uma fortaleza que precisa ser abastecida com amor e esperança. É esta tarefa deste velho Papai Noel voluntário. Entregue aos amigos das pessoas de bem todo o seu estoque de carinho, porque vocês são espíritos de luz transportando por planetas. Um Feliz Natal a todos. Que bela história é essa do Gipão. E o nome do Gipão, como vocês viram na reportagem, é Ednei Melo Amarante da Silva. Ele tem 76 anos e se sente muito bem fazendo esse ato solidário de ser Papai Noel, de levar sorrisos, presentes e muito carinho, especialmente para os idosos do Lar da Velhice. Marina, essa experiência, então, é de vários públicos. No caso do Ednei, com pessoas idosas, mas você teve um bom contato na Associação Criança Feliz com crianças, como você bem relatou. Teve alguma passagem, algum momento que você guarda até hoje na lembrança, assim, que te comoveu, te estimulou mais, algum momento vivido lá na associação? Eu acho que todos. Eu não consigo lembrar ou citar um em específico, porque todos lá eram de muito crescimento e muito aprendizado. Até quando a Janine colocou da realidade do míope, eu acho que eu pude vivenciar um pouco isso. Porque então eu sempre tive a minha vida ali no meu quadradinho, e quando surgiu uma oportunidade de trabalhar numa entidade social na Zona Norte, eu fiquei um pouco ressabiada. Mas eu disse, bom, vamos tentar abrir esse meu campo de visão e experimentar alguma coisa nova. E foi o que me transformou. E indo para lá, eu pude me desprender daquela visão antiga que eu tinha e conhecer, por mais que eu já fosse voluntária e já fizesse trabalho na igreja, a realidade é totalmente diferente. Porque é nesse momento, quando a gente se depara com a realidade do outro, que é diferente da nossa, que a gente vê o quão pequeno a gente é. E quão pequeno a gente aceita e finge que não vê como o mundo é de verdade. E lá na associação, eu lembro que todas as coisas me mexiam muito. E eu acho que justamente por ser esse afronte, eu tinha a idade muito próxima deles, eu entrei com 18 anos. Então lá a idade é de 5 a 16. Então eu tinha a realidade desde os pequenininhos até os que eram próximos a mim. E cada momento, cada ação, quando a gente tinha alguma festa, algum evento em específico, eu lembro muito dos sorrisos, da gratidão que eles tinham. E eu posso até comentar e de repente compartilhar com todos que uma das maiores emoções não era nem ver as crianças, o sorriso, porque com o tempo tu acaba se acostumando. Não se acostumando, mas aquilo se torna parte da tua rotina, porque tu já está lá vivendo aquilo. Aquela se torna também a tua realidade. Mas era ver quando iam voluntários pela primeira vez, e iam, assim como eu cheguei lá na entrevista de emprego, um pouco sem saber o que esperava, como ia ser recebido, e saíam de lá as lágrimas, saíam emocionados, recebiam um abraço que mudava o dia. Então eu me recordo muito, sim, da reação dos próprios voluntários,
quando eles iam lá. Porque nós temos de tudo. Tem os voluntários que, assim como foi comentado, aparecem, não vão com tanta frequência, fazem algum projeto e não vão até o fim, mas aqueles que realmente se comprometiam ou que de repente iam para ajudar num evento, servir cachorro-quente que seja, e se transformavam voluntários, porque eram mexidos com aquele amor, eram mexidos com aquelas crianças que vinham repletas de carinho, repletas de afeto e que só queriam te retribuir. Repletas de perguntas, né? Também, muitas. Marina, foi bom você falar, porque eu me sinto também muito orgulhosa. Eu ajudei a fazer o primeiro informativo, um dos primeiros informativos da Associação Criança Feliz, sim, quando ela ainda tinha a sede aqui no centro. Eu era estudante de jornalismo, não sabia direito, né, ainda usar os programas, e foi feito, e eu tenho guardado com muito carinho, e eu sei o trabalho que o pessoal desenvolve lá. Até há pouco teve a mostra literária com a Nil Kremer coordenando. A Marileia é também uma servidora pública que atua muito lá. E só para quem está em casa compreender, a associação, ela acolhe alunos no turno inverso de aula. Isso. A Associação Criança Feliz, onde eu trabalhei por 1 ano e meio, ela atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, não se trata apenas da pobreza em si. São várias questões de estrutura familiar, questão da própria convivência, da zona onde eles estão localizados. Então, é uma série de fatores sociais que implicam no desenvolvimento daquela criança. Então, a associação ela existe para resgatar essas crianças da rua ou, de repente, do desamparo no contraturno escolar. Então, para a criança estar lá dentro, ela precisa estar estudando, e se tem todo um acompanhamento do desempenho, do desenvolvimento nas escolas. Então, se ela estuda de manhã, vai para lá de tarde, e lá tem atividades diversas, que não são um complemento nem um reforço escolar. São atividades mais lúdicas, que despertem mais talentos deles, que vão mais a fundo e mostrem, de repente, uma outra realidade. Então, lá eles têm a oficina de literatura, tem diversas ações de esporte, dança, teatro, que envolva a cultura. E também, mais recentemente, eu fiquei sabendo, e foi uma alegria muito grande para mim, porque no ano passado nós fizemos o primeiro Bazar Solidário, que foi o Mercado Feliz, e nele eu consegui de voluntário o Rodrigo, da Pane Salute, que ele foi, e na ocasião ele nos doou uns pães e participou com isso, era a ação dele. E depois ele foi, conheceu a entidade, começou a doar os pães para lá, começou a fazer isso. No bazar desse ano ele participou, doou ainda mais, e agora, a última vez que eu retornei na entidade, eu descobri que ele está dando oficina de culinária. Então, que foi um voluntário que eu levei indiretamente, de repente, e que se manteve e permaneceu. E mais ainda, que é uma alegria e, para mim, uma honra muito grande, um orgulho, de que uma das adolescentes que estavam na oficina foi contratada por ele. Eu até me emociono falando, porque é uma adolescente que eu tenho muito, muito carinho, e que agora ela saiu da associação para poder ir trabalhar, e começou a vida dessa forma. Então, é uma corrente do bem que não tem fim. Não para nunca. Puxa, que interessante. Olha, emocionante, Jarez. E você se emociona muito lá no projeto Mão Amiga. Nos fale um pouquinho sobre esse projeto que também eu creio que te conquistou. Exato. Bom, eu no Mão Amiga comecei como voluntário, né? E depois cheguei à presidência. O Mão Amiga, ele auxilia crianças de 0 a 6 anos na educação infantil. Então, os pais devem estar no mercado de trabalho, e o Mão Amiga é literalmente uma mão amiga. Paga metade do valor da escolinha para as crianças. Hoje, em Caxias, tem aproximadamente 3.000 crianças que ainda não conseguem ser atendidas pelo poder público, e o Mão Amiga consegue fazer esse apoio. Em alguns anos, chegamos a ter 1.200 crianças. A média deste ano foi de 600 crianças atendidas, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre. Isso representa aproximadamente um valor de R$120 mil por mês que a Associação Mão Amiga tem que captar de voluntários, padrinhos, amigos, eventos, doações para pagar as crianças. 120 mil reais por mês. Então, é um valor bastante elevado. E o que me tocou no Mão Amiga, como é uma associação que a gente trabalha muito nos bastidores, nós não temos muito contato com as crianças,
mas nós temos um programa que é a formação dos pais. Então, são realizadas aproximadamente 4 a 5 palestras por ano para dar educação financeira, para dar noções de saúde, higiene, uma série de palestras que são dadas no decorrer do ano. E em uma destas palestras também é feita a avaliação, ou seja, existem critérios para a família receber ou não a doação, e na devolutiva desta avaliação tem muitos pais que, infelizmente, quando recebem um não, ficam quase desesperados. Por outro lado, tem muitos que ficam bastante felizes quando recebem o sim. Por quê? Porque podem voltar ao mercado de trabalho, mesmo que a renda seja baixa, e a criança vai estar atendida. Não precisa mais deixar no vizinho. Muitas vezes as avós, a família cuida, mas tem famílias em Caxias que não têm estes familiares. E aí não tinha onde deixar a criança. Então, a dignidade de um pai, de uma mãe poder voltar para o mercado de trabalho e ter o seu filho bem assistido faz a diferença. Ou seja, abraça não só a criança, mas toda a estrutura familiar. Exato. E eu convido quem estiver nos assistindo, se desejar conhecer um pouco mais do projeto Mão Amiga, que vá até a entidade, fica lá nos capuchinhos, embaixo do salão, ou pelo site mãoamigacaxias.org.br. Conheça um pouco mais a entidade e participe. E até mesmo acompanhe essas devolutivas que são dadas aos pais. Entenda como são feitos os critérios e acompanhe a devolutiva. Como a Marina citou anteriormente, não dá para dizer que é um momento só que emociona, são vários momentos que emocionam, mas esse momento é especial. Que bacana. Olha só quantos exemplos bons estamos acompanhando. E depois, para o terceiro bloco, eu quero saber tudo sobre a Janine, quero saber o envolvimento dela com as entidades, mas agora temos que encerrar esse bloco e a gente hoje trata sobre voluntariado. É a roda de saberes conversando sobre esse tema que nos contagia. Voltamos a seguir. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui, deste plenário, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei, tudo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Retornamos para o terceiro e último bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre voluntariado, esse ato que move o mundo. Hoje estamos com Marina Mondadori, com Juarez Foquesato e com a Giannini Pachowski, esses poloneses. Giannini, é sobre você que eu quero saber. Que envolvimento você tem hoje com as entidades e quais são as entidades em que você é voluntária ou também profissional que abraça essa causa? Na verdade, nos últimos anos eu fui voluntária da Corregedoria dos Conselhos Tutelares e saí este ano justamente para entrar na Parceiros Voluntários como voluntária na diretoria, porque é uma diretoria composta por pessoas que se dispõem a trabalhar em prol do voluntariado em Caxias. Uma entidade que funciona junto à SIC, a Câmara de Indústria e Comércio, tem como presidente o senhor Nelson Tesser, e nesta diretoria a gente acompanha e estimula a questão da formação de voluntariados, de voluntários em Caxias, para que prestem serviços a entidades, a escolas. Também o voluntariado nas empresas é estimulado através da Parceiros. Então, hoje a gente tem 34 empresas que fazem programas de voluntariado. Temos 8 escolas que organizam os seus alunos dentro de um programa que a Parceiros tem, que se chama Tribos nas Trilhas da Cidadania, que estimula o protagonismo juvenil, para que os jovens, desde cedo, comecem a perceber a importância do seu trabalho para a comunidade ser melhor.
Também temos o voluntariado pessoa física, né, o estímulo ao voluntário pessoa física, e hoje a Parceiros tem em torno de 2.600 voluntários inscritos. Pessoas que se qualificam, que fazem um treinamento para que entendam que ser voluntário não é eu tenho um tempinho e eu vou quando eu quero. Ser voluntário, se dispor a ser voluntário, é a pessoa ter o entendimento que ela tem uma habilidade, tem um conhecimento técnico, tem uma capacidade que é possível usar a favor dessa comunidade em qualquer espaço. Eventualmente, como eu disse no início, ela tem até o sangue que ela pode doar para alguém nessa comunidade. O sangue, literalmente, vai lá no Hemocentro e se voluntarie para a doação de sangue. É um ato de voluntariado. Mas, enfim, se a pessoa tem conhecimentos, habilidades e tiver um tempo e disponibilidade para oferecer isso para a comunidade, basta ir na SIC, né, na Câmara de Indústria e Comércio, e procurar pela Parceiros, ou ligar para a Luana, para a Carol, que estão lá o dia todo, né, para receber esses voluntários, ou uma ligação dizendo, eu gostaria de ser voluntário, o que eu faço? E elas vão passar toda a orientação. O telefone de lá é 3218 8085. E este 2.600? 2.600 voluntários uma que prestam legião serviços em entidades. E isso que a gente sempre diz, aqueles que ajudam nas festas da comunidade no fim de semana são voluntários também e não estão inscritos na Parceiros, mas prestam um trabalho, né, para a sua comunidade também. São muitos, e eles estão na cidade e no interior. 10 mil. E estão na cidade e no interior, fazendo isso todo final de semana, todo mês. Bem lembrado, Janine. Até que, se eu puder, eu gostaria de ressaltar o trabalho realmente da Parceiros, porque na entidade muitas pessoas nos procuravam, eu lembro, no Facebook, para pedir, eu quero ser voluntário, o que eu faço? Porque eles achavam bem isso, posso ir um dia lá, fazer qualquer ação com as crianças e fica nisso. Então, aqueles que queriam uma periodicidade maior, a recomendação era procurar Parceiros, fazer toda a especialização, estar cadastrado lá para depois a gente receber. Porque vindo da Parceiros, a gente sabe que teria um comprometimento, que teria uma continuidade no trabalho. Primeiro faz uma qualificação com este voluntário para que ele entenda qual é o seu compromisso quando vai prestar esse serviço. E a Parceiros, as técnicas da Parceiros acompanham a entidade, com uma pessoa que é escolhida nessa entidade para ser o orientador do voluntário, para receber, para, enfim, né, passar o serviço, mas também para que esse voluntário permaneça, né? Porque muitas vezes ele vai, fica um dia, dois, acho que não é aqui. Aí a Parceiros intervém e diz, olha, mas tem uma outra entidade com um trabalho semelhante a esse, mas que talvez você se identifique melhor. E acompanhe essa reintegração deste voluntário. Ou seja, tem várias formas de ser voluntário, estar solidário a alguma situação, às pessoas. E também a gente pode ajudar com o nosso imposto de renda, Jarez. Pode nos explicar? Exatamente. Essa é uma ação voluntária que pode ser feita semelhante ao que a Janine citou anteriormente do Hemocentro. Atualmente, Caxias envia para Brasília mais de 220 milhões de reais em imposto de renda. Desse valor, é possível retornar 12 milhões de reais. E, infelizmente, retorna somente 1.200.000 reais. Então, isso representa 10%. Nós estamos com um grupo em Caxias que se chama Grupo de Trabalho por Caxias, onde tem diversas entidades, o Instituto Elisabetta Randon, a ADCE, a Associação Mão Amiga, a FAS, entre outras entidades que nós estamos promovendo o quê? A conscientização das pessoas em Caxias, que destinem o seu imposto de renda. Nesse momento político conturbado, que a gente reclama tanto do que a gente manda para Brasília e não volta, Caxias não precisaria fazer nada. Poderia parar de passar o chapéu em rifas, em jantares, em almoço, simplesmente com o retorno desse recurso. E são 12 milhões de reais. Nós fizemos uma análise não tão aprofundada, a universidade nos apoiou, o SESCOM nos apoiou, a FAS nos apoiou,
com aproximadamente 7.500.000 reais adicionais, nós amenizamos o problema de Caxias. Nós conseguimos atender tanto a educação infantil, a adolescência e os idosos que estão em risco e vulnerabilidade social. Então, Juarez, e o imposto tem que ser declarado todo ano. Todo ano tem que pagar, né? E uma questão assim, desculpa interromper, mas eu acho que é importante destacar. Nós temos em torno, de acordo com o levantamento sócio-territorial feito em Caxias, em torno de 4.000 famílias que a renda per capita é R$70. Se a gente vai pensar que um botijão de gás hoje tem a previsão de chegar a R$100, o que faz uma família de 4 pessoas, onde o per capita é R$70 por pessoa. 4.000 pessoas nessa situação. Em torno de meio salário mínimo per capita, tem em torno de 5.000 pessoas. Ou seja, situação de vulnerabilidade social econômica, a parte econômica é de meio salário para baixo. Se coloque no lugar, né, destas famílias que, eventualmente, a gente até, né, quem não tem muito conhecimento, critica o Bolsa Família. Pode ter uma pequena distorção em algum município de uma pessoa que não precise e esteja recebendo. Mas, quando recebe o Bolsa Família, faz toda a diferença. É um botijão de gás no mês. Então, esta questão que o Juarez diz do imposto de renda, que pode ser revertido para entidades sociais, pode ficar para manter uma criança numa entidade, no contraturno, como Criança Feliz, como Florescer, do Instituto Elisabetta Randon, que tem comida no contraturno, que recebe almoço, uma pré-janta, faz toda a diferença. Então, esse dinheiro que eu posso estar destinando no meu imposto, vou ter que pagar. Posso deixar 6% na cidade. Basta falar com o meu contador. Fale com o seu contador, diga que quer deixar o dinheiro para o Conselho da Criança e do Adolescente, para o Conselho do Idoso, que também divide esses 6%, mas que vai para a manutenção das entidades que atendem idosos hoje em Caxias. Juarez, e é só a completa, né? A simplificada você não consegue contribuir a declaração completa. Exato, de renda. Tem que fazer a declaração completa. Até o final do ano pode doar até 6% do valor e após até abril, aí o valor cai para 3%. E as empresas que podem doar são as empresas de lucro real, elas podem doar até 1% desse valor. Esse Grupo por Caxias tem um site, tem um contato, eles ajudam quem tem dúvidas, porque assim, às vezes quem está em casa faz a simplificada e queria ajudar, mas não posso. Até para esclarecer melhor. Hoje nós não temos ainda um site, é um grupo realmente de voluntários que está promovendo essa ação, porque qual que é o nosso objetivo? É sensibilizar as pessoas para doarem. Então, eu acho que, como a Janine comentou anteriormente, procure o seu contador. Mas eu deixo o meu telefone à disposição, que nós podemos também auxiliar nessa orientação. O número é 98118 9063. Perfeito, muito bem. Olha só, quem está em casa pode ajudar. Pense bem, começar 2018 com esse ato voluntário. Mas nós temos aqui na Roda de Saberes um quadro, que é o Anote Aí. E também trazemos a entidade, a ONG Passarte, que contribui com o aproveitamento de materiais que se tornam em novos materiais escolares e ajuda tanta gente, tanta criança. Vamos acompanhar o representante da entidade que esteve aqui na Câmara fazendo esse chamamento, esse pedido de ajuda? A ONG Passarte é um projeto que existe em Caxias há mais ou menos uns 6 anos e há um ano, mais ou menos, a gente se tornou ONG, porque até então o nosso guardião era menor de idade. O objetivo principal da ONG é fazer o recolhimento de qualquer material escolar, reformar ele e doar para as crianças que necessitam em Caxias do Sul. Ao longo desses 6 anos, a Passarte já destinou para mais de 1.400 crianças material escolar. E a gente tem uma meta objetivo para o ano de 2018, bem generosa, de bater 1.200 entregas de kits para essas crianças. Durante o ano todo, a gente desenvolveu atividades para que a gente pudesse estar arrecadando um valor financeiro muito grande para poder desenvolver todas as atividades necessárias para exercer
essas atividades de entrega dos kits ao início do ano que vem. A gente pede também ao presidente, se possível, a gente fazer na entrada da Câmara Municipal um ponto de coleta desses materiais escolares. A gente pode estar disponibilizando uma caixa e a gente aceita qualquer tipo de material, desde que seja usado, para a gente poder estar fazendo essa reforma. Então, se aprovado, a gente pode estar instalando. Então, é isso. Então, para vocês terem uma noção, em Caxias do Sul a gente fez um censo mais ou menos, que existe cerca de 700 crianças que não começam o ano escolar pela falta desse material escolar, ou aquelas que começam, eles acabam desistindo na metade do ano. Então, o nosso fundador pensou isso há 6 anos atrás, como uma forma de oportunizar a essas crianças que possam ter o material escolar garantido para o ano seguinte. Então, a gente aceita qualquer material escolar, desde que seja usado. A sede da nossa ONG fica na Rua Sinimbu, 1470, junto à Faculdade Ideal, entrada pelo lado da Estação dos Brinquedos. E a gente tem alguns pontos de coleta na cidade, que é no Shopping Guatemi, no Shopping Triquês, em algumas escolas que a gente já conseguiu fechar parceria. A gente acabou de acompanhar o Wanderson da Silva, que veio aqui na Câmara divulgar o trabalho da ONG Passarte. Você também pode contribuir. Aqui na Câmara, inclusive, tem uma caixa que você pode trazer folhas usadas e que podem ser reaproveitadas. E como estamos falando de voluntariado, nós convidamos o Frei Jaime Bétega, que está na Itália, terminando o seu projeto de pesquisa, sua pesquisa, e ele fez uma mensagem especial para os telespectadores da Roda de Saberes. E, claro, ele fala da sua experiência de voluntário, como voluntário, e também instiga a gente a despertar mais solidariedade. Vamos acompanhar o Frei Jaime? Queridos amigos, é uma alegria poder participar desse momento. Já que não pode ser pessoalmente, faço especialmente para vocês esta fala e brota do meu coração. Falar de voluntariado não é falar de um serviço, não é falar de uma tarefa, é falar de uma oportunidade e, por que não, é falar também de um privilégio. Ser voluntário é um privilégio, é uma oportunidade única que a vida nos oferece. O interessante é que, às vezes, a gente pensa que ser voluntário é trabalhar, é doar-se. Tem muitas formas de ser voluntário. E quem ganha no voluntariado é a pessoa que faz o voluntariado, porque não existe satisfação maior do que fazer o bem, e a pessoa que também é beneficiada. Então vejam que é ganha-ganha. Não tem alguém que ganha, alguém que se desgaste e alguém que é beneficiado. Quem faz voluntariado sempre vai sair ganhando. E a vida dá muitas oportunidades de nós fazermos o bem sem esperar nada em troca. Tem muita gente que vai para o voluntariado com a intenção de ser aplaudido. O trabalho voluntário não precisa de aplauso. Quem vai em busca de aplauso não vai se dar bem como voluntário, como voluntária. Pelo contrário, acaba se machucando, acaba se decepcionando. Ser voluntário é estar repleto de amor, estar capacitado para sair de si e fazer do outro alguém melhor. E quando a gente fala em voluntariado, não se fala em doar coisas. Esse é um momento e pode até nem acontecer com a gente, mas ser voluntário é partilhar os dons. Aquilo que nós somos, aquilo que nós recebemos gratuitamente em nós e que a gente desenvolveu, que a gente multiplicou, que a gente otimizou, esses dons nós temos que colocar a serviço dos outros. Então, ser voluntário é ser capaz de um exercício de amor, sair de si para ir ao encontro do outro, levando aquilo que é uma riqueza em nós e permitindo que o outro também se enriqueça. É claro que quando a gente volta para a gente nunca vai voltar de mãos vazias. O voluntariado sempre preenche, nos enche as mãos e nos dá aquela alegria que nós não encontramos essa alegria em nenhum outro motivo, em um outro acontecimento, em outro fato, em outro ganho em nossa vida.
Faz bem fazer o bem. Isso eu tenho dito muitas vezes. E só quem experimenta isso se torna, de fato, alguém muito especial. Na sala de aula, como professor de administração, tantas vezes o voluntariado se torna assunto. E um exemplo bonito que eu tenho é que um aluno um dia disse: eu quero ser voluntário. E atualmente ele é o presidente do projeto Mão Amiga, o Evandro. Sou muito agradecido, não só o Evandro, mas tantos que foram meus alunos, alunas e que hoje estão engajados em fazer o bem. Ou às vezes fazem até o bem no anonimato, ninguém sabe, e eles estão fazendo o bem. Tem muitas outras atividades, por exemplo, numa crise existencial, o voluntariado te ajuda a sair um pouco, a tirar o foco de si mesmo e olhar para a realidade. Eu tenho exemplo de muitos casais que estavam em crise conjugal e o voluntariado, somado também à espiritualidade, simplesmente transformou a vida. Então, falar de voluntariado não é falar de uma atividade, não é falar de um desgaste, de reserva de um tempo, é falar de um privilégio, de uma oportunidade que a vida nos dá para sermos melhores como seres humanos, mas também para transformarmos este mundo. Ninguém deveria passar por este mundo sem um dia ter feito a experiência de ser voluntário. Unicamente por amor, sair de si, ir ao encontro do outro, tornar o outro melhor e voltar com alegria para dentro de si. Faz bem fazer o bem. Seja um voluntário, seja uma voluntária, não vão faltar bênçãos em sua vida. Um abraço, paz e bem. Que bom ouvir o Frei Jaime, que é uma pessoa que tem um coração muito afável, ele é muito querido aqui na nossa sociedade e creio que também tem estimulado mais e mais pessoas ao voluntariado, como fez também com o Juarez, e acho que também inspira a Marina, inspira a Giannini. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Estamos concluindo a Roda de Saberes de hoje. Agradeço muito, muito a Marina Mondadori, ao Juarez Foquesato e a Giannini Pacholski, que vieram aqui hoje dar sua contribuição, falar um pouquinho de suas experiências de vida. Eu também quero agradecer a você que está em casa, que nos acompanhou nesse programa, agradecer a nossa equipe técnica, que sempre nos ajuda a fazer um Roda de Saberes tão bom, tão bonito e tão acolhedor. Convido você que está em casa a dar sugestões, a dar críticas, a contribuir com as pautas da Roda de Saberes, mandando e-mail pelo imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou, se preferir, também pode ligar no 3218-1699. Lembro a todos que a Roda de Saberes é um programa, uma iniciativa da Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Encerramos hoje, agradeço a companhia, até o próximo programa.